Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, está no ar o The Night Show aqui na Metropolitana, nosso bate-papo diário com muitas entrevistas, daquele jeito que você adora, informal, leve, descontraído e o mais importante, a gente traz a informação mais básica para você, mas do jeito que você gosta, bem popular. Sejam todos bem-vindos. Eu quero aproveitar, antes da gente começar o nosso programa, pedir para que você, ouvinte, para que você, internauta, para você que nos assiste, vai agora no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, Metropolitana Mogi. Se inscreve, ative as notificações e acompanhe tudo que acontece de perto com a sua Rádio Metropolitana, sempre trazendo há mais de 64 anos muita informação, entretenimento e prêmios no seu dia a dia. O nosso entrevistado de hoje é um advogado que entende pra caramba de previdência. E a gente vai falar da previdência onde todo mundo não quer às vezes ficar, que é o INSS. Sabe aquela coisa da gente ter algo que a gente precisa, mas todo mundo tem medo de um dia implodir? Então a gente tem uma pauta. Como vocês me conhecem, eu não sigo a pauta. Ele também me conhece, Dr. Luciano Gonçalves. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Marlon. Boa noite, ouvintes. Saudade de estar aqui nesta casa há 64 anos transmitindo boa informação. Dá quase já para pedir aposentadoria, hein? De quase 65 pode aposentar, né? Vamos discutir isso hoje. Olha, a gente vai falar um pouquinho com vocês hoje sobre alguns temas diversos, mas o que é mais importante é que sempre surge algumas bombas na vida de você ouvinte, de você que acompanha a gente há tanto tempo aqui na Metropolitana. Ô, doutor Luciano, o INSS um dia vai implodir? Tá quebrado? Quais são as nossas técnicas para ter ainda o sonho de se aposentar? Bom, o INSS provavelmente não vai implodir, apesar da vontade de muitas pessoas fazerem isso diariamente. Eu costumo dizer que o INSS nada mais é do que o prédio do INSS, um amontoado de blocos, enfim, que aquilo não tem vida. O importante é nós compreendermos aquilo que está em vigor e, sobretudo, nos planejarmos para alcançar essa tão desejada aposentadoria. Antigamente, era muito comum as pessoas trabalhar aí 20 anos, 30 anos e se aposentar. Hoje em dia, toda aquela parte política mudou. A pessoa tem que cumprir alguns requisitos. Para quem não acompanha a gente fala sempre de aposentadoria, mas a gente vai passar o beabá antes da gente entrar nos assuntos mais polêmicos aí para vocês. Quem é que pode se aposentar? Com quantos anos? Vamos dar um norte bem interessante para os nossos ouvintes. Como era antes da reforma. Uhum. O que é reforma? Reforma previdenciária, advinda do governo anterior. Ela, em novembro de 2019, modificou completamente o cenário. De tão modo profundo que batizamos ela de nova previdência. Como é que era, então? Os homens não tinham idade mínima para se aposentar. Cumpria 35 anos de contribuição, se aposentava. Resumindo para Dona Maria, a gente cumpre lá 35 anos fichado, contribuiu 35 anos, está registradinho, contribuiu a parte, pode se aposentar. Até novembro de 2019, se preenchida essa condição, sim. Uhum. As mulheres eram 60 anos ou 30 de contribuição. Então havia aquela hipótese, aposentadoria por idade, 60 anos às mulheres, desde que 15 de contribuição, e aos homens 35 anos, desde que com 15 de contribuição. Não havia idade mínima. Essa situação mudou. Como é que ficou, então? Hoje, há a idade mínima. As mulheres é exigido 62 anos de idade, desde que na mesma tenham 180 contribuições ou 15 anos, e aos homens 65, na mesma, desde que tenham 15 anos de contribuição ou 180 contribuições, que é a mesma coisa. Agora, imaginem só, ouvintes, entre o que existia, vamos chamar de direito adquirido, é um nome bonito para tratar de algo que, se você cumpriu as condições até aquela data, novembro de 2019, você pode exercer esse direito a qualquer tempo, inclusive hoje, 2025. E tem essa situação nova, que ela é mais gravosa, mais dura, tem mais exigências. Nós temos entre esses dois extremos, temos 7 a 8 hipóteses de aposentadorias que, ora, mesclam idade mínima, ora, tempo de contribuição, ora somos dois. É uma verdadeira sopa de letrinhas que, de fato, complicou um pouco a vida do segurado. Na prática, prejudicou o segurado. Sem dúvida alguma. A cada reforma, e nós já estamos no mínimo nos últimos 30 anos aí, em torno de 4 a 5 reformas, e vai haver outra, tá?
Vai haver outra muito breve. A gente vai aposentar com 100 anos. Não quero aqui trazer má notícia, tampouco deixar os ouvintes e telespectadores com medo, mas é uma realidade. Se nós virarmos os nossos olhos ao retrovisor e observar o que vem acontecendo, vem continuadamente um movimento de restrição de direitos. Em qual sentido, doutor? Por exemplo, exigindo a idade mínima. Imagina a situação anterior, que também não exigia idade mínima. Você trabalhava 25 anos, aí tanto faz homem ou mulher, tá? Trabalhava 25 anos exposto a algum tipo de insalubridade. Ora, se 25 anos continuadamente exposto, de forma habitual, permanente, ali no seu dia a dia, a uma insalubridade, o homem se aposentava aos 25 anos e a mulher também. Essa situação não existe mais. Ou seja, você trabalha 25 anos e você é obrigado a continuar trabalhando. Quando a ideia do legislador, por que ele antecipava essa aposentadoria aos 25 anos de trabalho? Porque, lá está, o foco da lei era a proteção do trabalhador. Retirar esse trabalhador desse meio ambiente insalubre. Afinal de contas, se nós buscarmos as estatísticas, aquele que está continuadamente exposto a uma insalubridade, ele acaba por viver menos. Isso é natural. Está todos os dias trabalhando exposto a um ruído excessivo. Todos os dias ali trabalhando com graxa, com óleo. Aqui, por exemplo, para falar um pouco da graxa e do óleo, são agentes químicos conhecidamente e comprovadamente com alto potencial de provocar câncer. E aí as pessoas acabavam, na verdade, trabalhando expostas a esse risco e que, teoricamente, adquiriam doenças ou algumas patologias provocadas por esses agentes químicos. Exatamente. Falando um pouquinho mais sobre a graxa, sobre o óleo, existe um estudo norte-americano que classifica alguns agentes químicos, claro, não todos, mas para ficar na graxa e no óleo, são derivados de hidrocarbonetos aromáticos na sua composição, em que já está reconhecidamente que são potencialmente cancerígenos. O doutor Luciano, se deixar, ele adora falar de insalubridade, mas eu não vou falar de insalubridade agora, que eu gosto de falar sobre outras coisas e eu adoro botar mais lenha na caldeira. Conta só uma coisa pra mim. O tempo por aposentadoria, contribuição por tempo de trabalho, ainda existe? Existe, mas não há mais uma regra geral, fora aquela que eu falei, atualmente em vigor, após a reforma, que aos homens é exigido 65 anos e às mulheres 62, desde que tenham 15 anos de contribuição. Mas, como eu disse, são 7 a 8 tipos de aposentadoria que podem, aí é que acho interessante, porque aqui eu não estou só para trazer más notícias, né? Vamos falar, poxa, aqui advogado, esse veio só para trazer más notícias. O arauto do capeta, né? Não dá. A situação, Marlon e ouvintes, a situação é a seguinte: é possível se aposentar antes dos 65, no caso dos homens, ou antes dos 62, no caso das mulheres? A resposta é possível. Depende de algumas circunstâncias. Tá, mas aí entra outra pergunta. Mas aí vale a pena? Entra aquele fator de diminuição da sua renda? Entre aquelas 7, 8 tipos de aposentadorias que eu tratei, apenas uma hoje é de acordo com a forma de cálculo, o fator previdenciário, que foi o que você referiu agora. Outras não. Então, outras nós conseguimos trazer, imagine, mais próximo da média salarial. Uhum. Hoje mesmo teve um cliente no escritório, foi até bem interessante. Fiz os cálculos para ele ficou exposto... Aqui, ele trabalha numa companhia de águas e esgotos, ele conduz caminhões-pipa, e eu pensei comigo, olha, mas onde é que está a insalubridade na condução do caminhão? Antes era uma atividade penosa, e ele me explicou, olha que interessante, ele me explicou que os caminhões-pipa, eles, por 6 a 7 vezes por dia, ele é obrigado a ligar uma válvula, uma espécie de compressor, motor à parte, para que ele bombeie a água para fora. E este motor é que provoca o ruído. E ele se expõe nisso 6 a 7 vezes por dia. Então imagine, você vai na companhia de águas e esgotos, pede o documento para a prova disso e fala, não, você é motorista de caminhão, o caminhão é novo, tem aqui uma suspensão, tá em dia a suspensão, o motor é silencioso. Muito bem, claro, porque não foi realizada uma perícia na hora em que aquele caminhão-pipa estava ligado à tal da bomba. O que faz com que o ruído
ultrapasse o limite saudável. Então, veja, no caso dele, para responder a sua pergunta, no caso dele, se ele tiver o tempo todo comum, sem nenhuma insalubridade, ele não se aposenta. Ele simplesmente não se aposenta. Ele tem 53 anos de idade. Se eu trouxer esse tempo com a insalubridade, hoje ele se aposenta, mas não só. Ele se aposenta com 90% da média. Imagine, estamos falando de uma aposentadoria, Marlon e ouvintes, 12 anos antes do que ele efetivamente iria alcançar. Uhum. Então a insalubridade é apenas um dos fatores que podem servir para o nosso ouvinte para antecipar a sua aposentadoria. Há outros. Imagine outra situação em que se soma a idade com o tempo de contribuição, aquela regra dos pontos, só que hoje ela é modificada. Ela leva em consideração outros aspectos. Essa regra dos pontos é pior que bingo. Bingo. A gente nunca ganha. É um xadrez tridimensional. Não, é pior que bingo. A gente nunca ganha, gente. Pelo amor de Deus. Porque hoje em dia, a regra dos pontos, você tem que ter tanto tempo de contribuição e a sua idade. Então, se eu for me aposentar com 65 anos, que é o mínimo que eu tenho que me aposentar, eu tenho que trabalhar mais 20 e poucos anos ainda e ter 30 anos de contribuição para dar 95 pontos. Só que não é 95, é 98? Não, era 95 até a reforma. Hoje não é mais assim. Hoje você alcança um determinado ponto, cada caso é um caso, mas os tais pontos, eles vão refletir na sua média salarial. O nosso querido fator previdenciário, que foi julgado pelo Supremo este ano, foi julgado constitucional. Olha que interessante. O Supremo, nosso Supremo Tribunal Federal, abençoado Supremo Tribunal Federal, ele julgou uma ação em que estava parada no Supremo. Para você que tá acompanhando aí, só para avisar, Marcelo Arruda tá passando por aqui, aí passou a mão, furou a mão do Marcelo. Esse programa é uma zona, gente. Isso aqui não é o radar, entendeu? Isso aqui não é o Conexão lá da Marilei, que é tudo certinho do Theo. Não tem nada, mas nada parecido. Isso aqui é uma zona mesmo e a gente nasce para ser a zona, entendeu? É por isso que a gente é popular. A gente gosta de popular. E tá tudo certo. Daqui a pouco eu crio um ratinho aqui, vou fazer teste de gravidez nesse programa. Pronto, doutor? Eu acho que poderia fazer teste de idoneidade em alguns. Aí poucas pessoas. Aí vai passar poucos, entendeu? Pois então, nosso Supremo, nosso abençoado Supremo, né? Ele fez o seguinte: ele pegou uma ação que estava dormindo e berço esplêndido, fazia 19 anos e julgou. Resolveu julgar esta ação, falando, ok, o fator previdenciário é constitucional. Mas por que ele usou esta ação que estava? E por que essa ação acordou, já que estava lá dormindo? Esta ação foi utilizada pelos novos membros recém-impossados do Supremo para que, de uma forma indireta, julgasse a revisão da vida toda. Aquele mesmo Supremo, 2 anos antes, havia dado para os trabalhadores. Voltando atrás. Então, em resumo, a estratégia ela parte de um conhecimento amplo acerca daquele tema que você está se pretendendo debater. O advogado ele tem que estar preparado. Uhum. A pessoa, os nossos ouvintes, precisam, de fato, consultar alguém que tenha já experiência e se atualize a respeito. Mas não basta isso. Nós precisamos, de fato, dar um universo de oportunidades e, de forma estratégica, conduzir o processo da pessoa para que ela alcance, no menor tempo, a melhor aposentadoria. A isso nós batizamos de planejamento previdenciário. Então, mas quando a gente contribui, teoricamente, para aposentar sem estar com 65 anos, você tem um fator de redução do seu salário. Seria isso? Hoje, sempre há redução. Antes da reforma, quem completava 65 não incidia esse fator. Uhum. Agora incide sempre. Não é mais batizado como fator previdenciário, é batizado como, olha, é um fator base. Ele começa com 60% da média salarial. Para você ter uma ideia, igual como eu falei há pouco deste cliente, se ele não se aposenta hoje, mas 60%? 60%. A pessoa contribui R$2.000, aí ela não tem porque o salário mínimo é 1.500. Então não tem essa redução. O mínimo tem que ser o mínimo, não pode ser 60%. Por enquanto, né? Enquanto não bater lá e ver que, mais uma vez, aquele discurso de a Previdência está quebrada, a Previdência não vai ter dinheiro para pagar todo mundo, que a gente já conhece, isso daí já está batido. Daqui a pouco, mais um movimento, nós estamos há 1 ano e meio de encerrar este governo,
E aqui eu não estou tendo nenhuma posicionamento político, até porque nem gosto. Mas certamente no próximo, seja ele qual for, vão começar a surgir rumores de que a conta previdenciária é deficitária. E aí começa. Porque como o ministro da Economia anterior falava, vai ser uma bomba atômica, vai ser algo que não vamos ter dinheiro para pagar e tal, e de repente surge. Então. Não, mas então, vamos voltar para ser prático agora. Gosto de praticidade aqui, até pra gente não ficar chovendo no molhado e você não sabonetando, né? Você saboneta às vezes que não dá certo, tem que ser prático aqui. Vamos lá. R$4.000 é o salário da pessoa. Aí o fator de redução é 60%, certo? Então, você põe aí R$2.000 e poucos que a pessoa já sai com essa defasagem da contribuição. Então, R$2.000 e poucos. Este fator vai aumentando de quanto em quanto tempo e como funciona esse aumento? Esse aumento parte da seguinte forma: 1% a cada grupo de 12 contribuições em dia. Portanto, quanto mais contribuições em dia o trabalhador tiver, mais ele vai se aproximando, ou melhor, mais ele vai se afastando desses 60% e se aproximando da média remuneratória integral, que seria o 100%. Ok? Basicamente isso. Então, mas a cada 12 meses aumenta o quê? Meio ponto? 1%. 1%. Então imagine, você tem 30 anos de contribuição, você parte de 60. Se você tem 30 anos, você chega em quase 90, não é? Quase 90. Mesmo sendo 1 por ano. Mesmo sendo 1 por ano. Então a pessoa vai se aposentar com 90% daquilo que ela contribuiu a vida inteira. Se ela alcançar pontos suficientes para isso. Caramba, mas que loucura, hein? Não tem mais uma regra que dá para você fatiar ela de forma simples, como nós fazíamos antes da reforma. Porque não dá. Não dá. Existe um conjunto de fatores em que vai modificando os critérios e aquilo influencia na média salarial, no tal fator de saída, vamos chamar assim. Então, eu acho que há 5 anos já estamos, né? Já estamos desde 2019, vai fazer 6 anos daqui a pouco. Em novembro faz 6 anos. Faz 6 anos que nós no escritório fazemos vários cálculos para uma pessoa. Eu não chego mais como era antes da reforma. Uma pessoa vai, faz o cálculo ali, eu tenho uma resposta em 5 minutos. Eu preciso fazer, por vezes, 12, 13 cálculos para uma hipótese, para um cliente. Para você ver o tamanho da multiplicidade. A complexidade, né? São cerca de... Sem brincadeira. Eu tenho que fazer na regra antiga, na regra definitiva e naquelas 7, 8 transitórias. Colocar... Aí é que tá. Eu acho que o papel... Eu estou convencido que o papel do advogado comprometido, ele deve ser um interlocutor de opções. Ele deve expor, pôr cartas na mesa, no sentido de que o cliente reflita o que é melhor para ele. Porque, por vezes, me aconteceu também há poucos dias, por vezes a pessoa tem direito de se aposentar naquele momento. Só que o tal fator vai entregar 67%. A pessoa fica, poxa, mas eu estou cansado, não quero mais trabalhar. E aí, por vezes desavisado, acaba pedindo o benefício, sai e pronto. A pessoa está aposentada, o valor lá embaixo. Passado 1 ano e meio, essa pessoa fala, poxa, eu estou ganhando tão pouco, vou pedir uma revisão. Aí ele vai em outro escritório. Doutor, dá para fazer alguma revisão? E aí passa-se a estudar o caso dele. Por vezes até dá, depende do histórico da pessoa. Entretanto, como aconteceu comigo semana passada, eu observo e falo, puxa, não dá para fazer nada, porque o outro colega fez tudo certo. Ele agora deveria ter feito o seguinte, observado as oportunidades que você descobriria, no caso deste cliente, ele descobriria que 1 ano e meio depois, ele teria um benefício, na época foi 1.900, ele teria um benefício de 3.200. Nossa, mas o que mudou nisso? São as regras de pontos. Ave Maria, Jesus Cristo. Então, assim, veja, o que acontece? Por isso que eu bato forte, por mais que as pessoas eventualmente fiquem um pouco ansiosas em ter respostas prontas, eu bato sempre na questão do planejamento. O planejamento ele vai te dar um horizonte. Ele vai te dizer onde você está, aonde você pode estar daqui a 1 ano, 2, 3, aonde você pode chegar. Por vezes um esforço de 1 ano, 2 pode ser razoável diante do benefício que você vai ter. É aquela coisa das perdas e danos. Poxa, será que vale a pena o sacrifício?
No caso deste cliente, ele ficou... Eu vi a tristeza no olhar dele. Eu vi a indignação no olhar dele. Poxa, mas eu... A mulher dele estava junto e falou assim... Poxa, ele podia ter trabalhado mais 1 ano e meio, não ia ser grande esforço. Ele se aposentou aos 53 anos de idade. Mas aí ele pode desaposentar e Não, contribuir? não Não? Não pode. Essa é mais uma porta fechada do Supremo. O Supremo pode fechar ou abrir portas. Há várias teses hoje consolidadas que dão oportunidades para o aposentado. Dão oportunidades. Agora, se você não for com estratégia, você acaba apenas apontando o dedo para o Supremo e enxergando aquilo como um obstáculo intransponível, como uma instituição, como o INSS, que serve apenas para brecar, para frear direitos. Não é assim. É preciso ter estratégia, é preciso ter armas, Marlon. É preciso as pessoas... A arma é o conhecimento. É preciso as pessoas se prepararem para esse momento e não mais aceitarem qualquer coisa. É preciso ter um movimento de conscientização de direitos das pessoas. É isso que está faltando. Ô Luciano, uma pergunta que eu ia te fazer. A gente conversa tanto tempo sobre o INSS aqui. O pessoal fica puto da vida. Vai pro INSS, é um inferno, gente. Mudou alguma coisa nesses anos todos do atendimento? Porque todo mundo fala assim, agora tudo é online. As pessoas não querem nem atender mais o atendimento físico, né? Mudou alguma coisa ou piorou? Vai falar a verdade pra mim, não fica passando pano também não. Vai, vamos ser sinceros. Melhorou ou piorou? Olha, do ponto de vista para a comunidade dos advogados, eu acho que melhorou muito. De verdade, acho que houve uma melhora significativa. Você não tá puxando saco aqui não, né? Não, de forma alguma. Não sei, tô perguntando. Até porque o INSS é o meu maior adversário, não é? Então não tenho por que lançar flores para ele. No ponto de vista da tramitação, da transparência, do fornecimento de documentos, melhorou muito, mas melhorou muito mesmo. O que não melhorou, e aqui, com todo respeito à maioria dos servidores que são boa gente, são pessoas comprometidas, o que não modificou é a mentalidade do INSS. Por detrás do INSS há pessoas. E as pessoas continuam enxergando aquele que vai buscar bater na porta para ter o seu direito, continuam enxergando eles como alguém que está pedindo um favor. Não, mas você diz melhorou, mas tô falando no sentido assim, às vezes a pessoa chega de cadeira de roda naquele lugar. Aí tem que passar por uma perícia. A pessoa tá morrendo. O médico vai dar alta pra pessoa. Isso melhorou? De forma alguma. Esse ponto, infelizmente. Ah, então você tá. Então não melhorou. Mas melhorou da parte de tramitação, de transparência, Não, ok, mas quando o cidadão vai lá, e que teoricamente é o cidadão que tá indo lá, principalmente por uma razão. É o cara que paga o salário do servidor, porque é todo mundo concursado no INSS. É funcionário público, tem que servir a população. Não, a pessoa chega lá e toma tinta, toma nabo. É difícil, né? Hoje eu estava orientando um cliente pela manhã e eu gosto de orientar os clientes para a preparação da perícia. A orientação é no sentido de prepará-lo, não de induzir a que ele faça ou deixe de fazer algo. Mas imagine, o que acontece habitualmente? Acontece que você sofre de um problema de ortopedia, vamos dizer aqui um bem comum, né? E a pessoa vai lá, o médico vai atender ele e é um oftalmologista. O problema começa por aí. Não que o médico oftalmo também não estudou o nosso corpo inteiro, mas aquele que tem a especialidade em ortopedia, por óbvio, ele vai conhecer mais profundamente e tecnicamente acerca daquele problema que está acometendo a pessoa, aquela doença, aquela patologia. O que acontece? Tem uma fila. Então esse é o primeiro problema, você não ser atendido no INSS por um médico da especialidade que você está sofrendo ali. O segundo problema é a fila. Os médicos hoje do INSS, eles têm uma fila gigantesca. E a comunidade de médicos ali, vinculados à Perícia Médica Federal, é diminuta, como a maioria dos serviços públicos. Eles precisam... Aliás, vamos fazer aqui uma parte. Não é só no INSS que você tem essa coisa do médico te olhar e simplesmente... Por vezes olha, né? Às vezes é até um favor o médico te olhar, ele olha ali para o papel. Nos planos de saúde não está muito diferente, Marlon. Nos planos de saúde as consultas duram pouco
E aí já estamos ali pro próximo. Mas tudo bem, a gente tá falando do plano de saúde com pessoas ricas que pagam plano de saúde. O pobre já não tem nem o direito a nada, é isso que eu tô falando. É um pior de serviço ainda nesse sentido. Porque assim, me parece falta de respeito com o próximo. É falta de respeito com a pessoa que paga um plano de saúde, mas é mais falta de respeito ainda pra Dona Maria, pro seu José, que tá lá com a mão ferrada, com a perna ferrada, e chega lá e acontece o quê? Nem é examinado às vezes, já recebe lá um documento e volta e a pessoa tá quase morrendo. Essa lástima no Brasil. Eu vou voltar num ponto que eu julgo ser muito importante. E aqui fica uma informação muito relevante a todos os nossos milhares de ouvintes que estão ouvindo nós agora neste momento e que vão ouvir depois. Não leve qualquer laudo. Não leve qualquer laudo. Leve o laudo que contenha o máximo de informações possíveis. Leve um laudo que tenha a classificação internacional da doença. Leve um laudo que correlacione a sua doença com a sua capacidade do que você fazia. Tem alguma contraindicação esta situação? Porque o que pode ser ruim para mim, uma eventual incapacidade, não é para aquele outro trabalhador. A gente costuma falar o seguinte, olha, será que um motorista de ônibus ele consegue conduzir bem com uma fratura do pé? Não, mas se ele ficar sentado e não for motorista de ônibus, for um auxiliar administrativo dentro do escritório, as mãos dele e a mente estão trabalhando normalmente. Então é preciso vir informações melhores, tecnicamente melhores por parte dos médicos. Porque do outro lado é também um médico. Mas se no papel tiver algo melhor escrito, a chance daquele médico do INSS negar o benefício começa a diminuir. Melhores argumentos. Melhores argumentos. Veja, é uma igualdade de armas. Eu não consigo debater com um médico uma questão de uma lesão na coluna, conhecido por todos aí como hérnia de disco. Eles têm termos técnicos lá para tratar isso. Mas um médico, de médico para médico, opa, você fez esse teste, aqui tem um teste lá chamado teste de Laseg. Você vai dizer para qualquer um que não sabe, mas o médico sabe o que é um teste de Laseg. Então, assim, se você vem com as informações ali, o teste feito, o resultado do teste, apontando tecnicamente onde está o problema, correlacionando isso com a atividade habitual da pessoa, começa a ter um trabalho diferenciado. Agora, claro, a pessoa está doente. O médico vai lá, coloca qualquer coisa num garrancho que por vezes não dá nem para entender. Vai lá apresentar aquilo, o cara está com uma fila de 20 pessoas para atender. Doido para dar o almoço para ir embora. Vai negar o benefício. Então, nosso papel da comunidade da advocacia é começar a ter atenção a esses detalhes. O que eu estou partilhando aqui hoje são informações que começam a mudar o jogo, começam a virar o jogo ao favor. Nós estamos numa guerra. Ou alguém acha aqui que você vai lá e o cara vai dar um benefício para você só porque você chegou um pouco reclamando da dor. Não, é uma guerra. É a luta pela sobrevivência. Há que se ter igualdade de armas. E a forma de se empoderar para tornar essa guerra um pouco mais justa é informação e documentos de qualidade. Vamos passar alguns assuntos rápidos aqui, até porque eu acho importante que você em casa também tenha a maior eficiência de saber a maior quantidade de informações possíveis. Hoje em dia a gente tem muitos problemas com relação a doenças. Depressão, vamos falar aí da pessoa que tem a doença do trabalho. Se aposenta hoje em dia com essas doenças ou hoje em dia já tá aposentando bem menos pessoas? Antigamente era muito comum, a pessoa depressiva aposenta, ou então ela tava com síndrome de... Como é que chama aquela síndrome de doença, gente, do trabalho? Burnout. Leandro, como é que chama? Burnout? Burnout, é isso aí. Aposenta? Fala a verdade pra mim. Questões de natureza psiquiátrica é um desafio para a perícia médica, é um desafio para a advocacia, é um desafio para o juiz, é um desafio para todos. Por quê? Você pode estar ótimo por fora. Naquele dia, você está bem. Você está orientado no tempo, no espaço, está falando tudo bem. Mas o sofrimento, a angústia, o desequilíbrio emocional está presente. Então é difícil diagnosticar isso na hora. Daí volta ao ponto. Como eu disse, há uma convergência das situações. É preciso ter um conjunto. Se você é avaliado por um médico ortopedista e você está sofrendo de uma questão psiquiátrica, o cara não tem a capacidade para avaliar você. Não tem.
Desculpe a comunidade médica que pensa o contrário, mas não tem. Eu defendo que não tem. E pronto. Questões psiquiátricas são um desafio. Mas, o especialista identifica. Imagine, pessoas que estão sofrendo de depressão, ansiedade, o corpo fala. Por vezes a entonação da voz é uma entonação mais baixa, os ombros ficam meio caídos para frente. A pessoa tem, às vezes, suspiros. São sinais que o técnico identifica. Ela vai explorar se a pessoa teve ideação suicida. Há gatilhos mentais que, explorados, o especialista consegue identificar e extrair uma melhor avaliação. Aposentar é difícil. Os médicos não gostam de apostar na incapacidade porque eles entendem que a capacidade para o trabalho ela ajuda na recuperação. E eu até neste ponto eu concordo. Você pegar uma pessoa com uma incapacidade de natureza psiquiátrica e afastá-la completamente pode ser um fator que desencadeia mais problema do que a retira. Então os médicos dão um tempo de afastamento, quando dão, e depois dão alta. Esse tempo é o quê? Dá 6 meses, 1 ano? 6 meses, 1 ano, por aí. Tipo um afastamento do trabalho. E aí dá aquele tempo para a pessoa se recuperar. Vão observar se ela aderiu ao tratamento, se ela está tomando o medicamento prescrito na hora, nos dias corretos, a dosagem está adequada, e vão observar os sintomas. Mas isso é um caso de afastamento. É um caso de afastamento. Fibromialgia, tá todo mundo falando disso. Olha, aposenta? Hoje vocês só estão colocando perguntas de que eu tratei, se não hoje, essa semana. Fibromialgia. Atendi um cliente agora à tarde a esse respeito. Fibromialgia recentemente classificada pela Classificação Internacional da Doença, reconhecidamente. E é sim um caso crônico que tem continuadamente obtido mais laudos favoráveis por parte do INSS e, quando não, por parte da Justiça. Então, a fibromialgia é um quadro crônico, ou seja, de difícil tratamento, em que, quando experimentado, a adesão àquele tratamento não teve o efeito, a evolução favorável esperada, já teve casos, sim, no escritório de aposentadoria. Geralmente, quando é negado, a pessoa vai recorrer... Primeiro, ela tenta a sorte. Ela deixa o Deus dar Tipo, eu vou tentar aqui e bola pra frente. Aí é negado. Aí ela vai procurar um escritório. Aí ela vai no desespero. Porque aí já chegou com o tempo. Porque até então, quando ela vai tentar na sorte, ela aí tem 2, 3 meses. Só que aí quando ela tá vendo que o desespero tá batendo na sua porta, ela recorre a um escritório. Qual que é o conselho, Luciano, para dar para o pessoal que tá em casa, principalmente, com relação a planejamento, com relação a já buscar um profissional que de fato vai fazer um trabalho para ela não ter que refazer o trabalho dela. Que aí ela já era para estar, pelo menos, aposentada ou afastada. Planejamento previdenciário. Previdência já vem... A palavra prev significa prevenir. Vem dessa raiz de prevenção, prevenir. Se antecipar a algo que você deve ou deveria ter vislumbrado que poderia acontecer no futuro. Então, a palavra é se planejar. Eu costumo dizer no escritório, Marlon e ouvintes, que quando eu identifico uma pessoa que ainda não reúne condições para se aposentar, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para ela. A ruim é que ele não se aposenta agora. Você se ferrou, é basicamente isso. Basicamente isso. A boa é que quanto mais distante você tiver da próxima janela de oportunidade, mais a sua chance de você intervir no seu futuro. O que eu quero dizer com isso? Imagine que a pessoa não consegue hoje aos 50 anos se aposentar, mas ela tem uma janela de oportunidade aos 57, pela uma das 7 regras. Ora, se ela se planejar, ou seja, se ela buscar extrair o melhor da previdência social, ela pode contribuir, claro que é adequado à sua capacidade, mas quando ela tem consciência, ela pode se planejar para isso. Ela contribui um X a mais e ela tem um reflexo interessante no seu futuro. Porque, vamos lá, a média salarial, o INSS busca desde julho de 94, quando iniciou o real, até a última contribuição. Se eu tenho no grupo de contribuições que o INSS vai pegar para fazer a média, eu tenho mais contribuições com menores valores,
a aposentadoria vai ser de baixo valor. Se eu tenho, por outro lado, mais contribuições no grupo de maiores valores, vai ser maior. Então, quanto antes a pessoa tomar conhecimento disto, mais ela tem capacidade de mudar o seu futuro. Portanto, imagine a diferença de uma pessoa se aposentar hoje com 2.500 ou se aposentar com 3.800, 4. Ela vai ter mais tempo para qualidade de vida. De repente, ela pode não mais se submeter, o que é infelizmente comum, aposentada e continuar trabalhando. Mas por um querer, não por uma obrigação, porque está faltando pão dentro de casa. Então, o planejamento, ele é uma forma de você se antecipar, conhecendo as regras atuais, conhecendo o seu histórico contributivo e observando entre as cartas na mesa qual aquela que faz mais sentido para você. A gente agora precisa acelerar, porque senão a gente não vai chegar onde eu quero chegar. E eu gosto de chegar em lugares onde quase ninguém chega, né? Você vem com uma... Doutor Luciano vem com uma pauta. Dá aqui o seu telefone celular um pouquinho pra mim. Ele vem e manda uma pauta, gente. É que não dá pra pegar aqui. Dá pra entrar aqui? Consegue puxar aqui, ó? Ele vem com uma pauta, gente. E aí ele traz a pauta pra mim. E aí eu faço o quê? Não sigo a pauta dele. Aí ele vem com as histórias aqui. Falando de STF. Ah, beleza. Você acha que eu tô a fim de discutir sobre Alexandre de Moraes? Olha a minha cara. Não sou bonzinho, doutor Luciano. Não sou bonzinho e nunca serei. Mas tá bom. Vamos falar rapidinho sobre alguns temas que eu acho que é importante. O benefício, que é o BPC. O que ele é e qual a diferença, e se existe alguma diferença entre eles e o LOAS. É isso? BPC é o LOAS e o LOAS é a mesma coisa. É o BPC. Perfeito. Benefício assistencial aos miseráveis, eu não estou usando palavra dura, é a palavra que a lei usa. O critério de miserabilidade. Pessoas que não conseguem manter a si próprias, minimamente, ou até alguém da sua família, do seu grupo familiar, não tem condições de contribuir para essa mínima existência. É o mínimo existencial. Continua o critério válido de 1/4 de salário mínimo deste grupo familiar, ou seja, você pega aquela renda, divide pelo número de membros do seu grupo familiar e observa se ela for menor que 1/4 de salário mínimo, você é considerado abaixo da linha da pobreza. Se você for mais do que isso, não é considerado. E aí, fora dessa matemática simples, claro que aí entra o desenvolvimento. Vamos virar a página, vamos ver o que está por detrás disso. É só um critério matemático, então? Não. Há que se avaliar cada caso. Imagine que a pessoa, muito bem, tem uma renda um pouquinho melhor, mas essa renda um pouquinho melhor, ela está comprometida. Por quê? Porque a pessoa faz uso de uma medicação de alto custo que nem sempre tem no posto, na farmácia de alto custo. Ela faz uso de uma alimentação especial cara, ela faz uso de fralda, eventualmente. Não sabemos da realidade da pessoa. Então, esse contexto de cada um tem que ser trazido para dentro da ideia do que é, afinal de contas, baixa renda. Tem que incluir certos debates ali. Ela paga um aluguel que ela não consegue, compromete metade da renda com o aluguel dela. Isso é uma realidade de milhares de brasileiros. Temos 43 milhões de classificados no Brasil como miseráveis, Marlon. Muita gente, né? É muita gente. O país tem 210, estamos falando em 20% da população. Tá, mas as pessoas, elas têm esses critérios e este benefício é diferente de uma aposentadoria. A gente pode considerar isso como uma aposentadoria especial ou não? Não. São critérios diferentes. A aposentadoria pressupõe contribuição por um número de meses suficientes, mínimos. Primeiro já parte dos 15 anos e depois idade. Tá. O benefício assistencial, além do critério que eu falei social, ou seja, da questão de ser considerado de baixíssima renda, temos dois públicos que o legislador ele trouxe para dentro deste conceito de proteção social. Um, aos idosos maiores de 65. O outro, aos menores de 65, entretanto, que tenham deficiência. Então, aos deficientes e aos maiores de 65, desde que considerados de baixa renda, podem pleitear
o BPC. Mas não tem 13º, é somente um benefício de pagamento mensal, são 12 pagamentos para ajudar aquela pessoa a sair da miserabilidade. Agora imagine, neste governo, houve uma importante alteração da lei, por exemplo, em que retirou do critério da renda a ser calculada aquele auxílio emergencial, o antigo auxílio emergencial, o Bolsa Família. Sim. Tirou. Então a pessoa ganha R$600, esse valor não conta para aferir a renda daquele grupo familiar. E tem outras coisas interessantes, né? O BPC é um benefício que eu particularmente gosto muito de fazer e faço todos os dias. Porque não basta ter um olhar superficial, é preciso entender que grupo familiar nós estamos falando. Porque às vezes na família está lá, mora a Dona Maria, mora a filha, o neto, tem um companheiro, o companheiro pode estar empregado hoje, amanhã ele sai de casa. Como é que é essas relações? Porque imagine, relações que não são documentais, como por exemplo essa que eu acabei de falar, uma união estável, ela pode passar despercebida, porque o robô do INSS, que avalia e nega benefícios hoje, o robô do INSS não enxerga que essa pessoa vive em união estável. Como é que eu faço prova? Por que isso é importante? A partir do momento que você tem no grupo familiar alguém que vive em união estável, ela é como se casada fosse. Ela tem que ser retirada do grupo familiar. E se eu tiro alguém que tem renda do grupo familiar, na verdade, a renda volta a ser zero. Olha a importância do debate além da página 1. Então, imagine, por vezes eu me vejo no escritório na condição de defender a existência de uma união estável entre o filho da dona Maria e a sua nora, porque ela tem renda e está atraindo, e não é interessante para que componha aquele grupo familiar. Às vezes é o contrário. A fórmula básica é, se você tem alguém que tem renda no grupo familiar, você precisa ver se de fato essa pessoa deveria estar no grupo familiar. E aí retirá-la. Claro, de forma lícita. Como eu disse há pouco. Se você tem alguém que você vai e convive com essa pessoa, e essa pessoa não tem renda alguma, por exemplo, é interessante você trazer ela para o grupo familiar. Aí eu tenho interesse em trazê-la para o grupo. Se ela tem renda, eu tenho interesse em excluí-la. Se ela não tem, eu tenho interesse que fique. Porque quanto mais pessoas no grupo familiar tiver, por mais cabeças eu tenho que dividir aquela pouca renda. Ô, doutor, temos que acelerar mais ainda. Você tem que ser mais prático agora comigo para a gente adiantar os assuntos. Eu queria falar sobre uma atividade que é algo que bota muito alimento na mesa, principalmente aqui da nossa região, que é o trabalhador rural. Que todo dia acorda cedo, que todo dia tá lá labutando, tá ouvindo a rádio, tá botando alimento na mesa de tantas pessoas e que muitas vezes são esquecidos por aí. A aposentadoria do trabalhador rural, ela é diferente do outro trabalhador? É diferente. Ela é diferente primeiro porque ela não foi alcançada pela reforma previdenciária. Portanto, aqueles requisitos anteriores são válidos até hoje. Tentaram mexer, né? Estava no programa, estava no debate, no texto original, mas no Congresso caiu. Enfim, aos 60 anos, o homem se aposenta. E aos 55 a mulher se aposenta, mas atenção, desde que tenha um tempo mínimo de trabalho rural. E esse trabalho rural não pode ser qualquer trabalho. Ele tem que ser aquele da atividade ali da chamada unidade familiar, é aquela para o próprio sustento ou ainda que venda alguma quantidade de hortaliças, muito comum aqui, né, no Cinturão Verde, seja de pouca quantidade. E aí há muitos critérios. Há critério de tamanho de terra, há critério de habitualidade de safra, enfim, há diversos critérios que devem ser lançados ali há uma entrevista padrão. E, claro, cada informação tem que ser devidamente comprovada. De forma que se você desenvolver isso e provar que o homem tem pelo menos 15 anos de serviço tipicamente rural, da roça, ele ainda se aposenta. Então, e a mulher 55. Então ela não interferiu na vida do trabalhador rural, esta nova reforma. Marlon, eu sei que você está me apertando no horário, mas eu queria falar mais uma coisa. Sabe o que também não foi alcançado pela reforma? A aposentadoria da pessoa com deficiência, por idade e tempo. Essa também não foi alcançada pela norma e, melhor, ela entrega 100% da média salarial.
Entende? Então, pronto. Tanto a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade é exigida uma idade menor, menos idade, quanto também é por tempo de contribuição. E aí há critérios, né? Se a deficiência é leve, moderada ou grave, aí tem que se avançar um pouco mais de critério. Mas é interessante. Muitos dos nossos ouvintes, eu tenho certeza, Marlon, que tem algum tipo de deficiência já há algum tempo, auditiva, visual ou até de natureza física, se aposentam por tempo com um fator reduzidíssimo quando tem direito a 100%. Então, pessoal, abre os olhos e os ouvidos que a informação é importante. Você é deficiente, tem alguma condição de natureza física, de natureza visual, auditiva ou qualquer outra deficiência, procure um advogado previdenciarista da sua região e tente saber dele. Afinal, será que eu já podia estar aposentado? Ou até, será que eu posso trocar de aposentadoria por uma mais vantajosa? Uma outra pergunta rapidinho para te falar é com relação à insalubridade. Agora, essa aí a gente pode abrir alguns leques, mas que sejam mais direcionais. Insalubridade, doutor, o que seria e quais tipos de trabalhadores se encaixam neste quesito tão importante para a pessoa aproveitar melhor o benefício? Veja, a insalubridade, lá está. Ruídos superiores a 85 decibéis, pronto, dá insalubridade. Agora, o que é importante é, será que eu tenho insalubridade na trabalhista? Eu tenho automaticamente na Previdência? A resposta é não. Os critérios são diferentes. Então, trabalhadores da indústria de papel e celulose, temos uma enorme indústria aqui, a maior do mundo, aliás, né? A Suzano Papel e Celulose, ela, por vezes, ela tem alguns setores que tem ruído excessivo, tem caldeiras lá, enfim, fonte de calor também excessivo. Temos uma indústria química pujante aqui em Mogi, vários exemplos, podia falar sobre a Rexô, da atual Polinte. São diversas indústrias que expõem os trabalhadores, porque é natural do processo de produção do plástico, a componentes químicos insalubres. Por vezes, temos a comunidade dos profissionais de saúde. Tenho certeza absoluta que alguns ouvintes, se não algumas dezenas ou milhares de ouvintes, têm na sua casa algum profissional de saúde. É um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, um médico. Fisioterapeuta. E aí, vamos entrar naquele contexto dos agentes biológicos. Olha só. Falando um pouco sobre os profissionais de saúde. Acredite, Marlon e ouvintes, que o INSS entende que deva ser feita uma medição da quantidade de vírus, de bactérias, de micro-organismos como um todo, para ver se de fato, ultrapassado um certo limite, então de fato aquele ambiente é insalubre. Olha, tá aí a pandemia que não faz muito tempo, né? Passamos por isso, falei há pouco, vamos completar 5 anos e pouco, né? 5 anos e pouco. E existe um estudo que contabilizou as mortes de profissionais de saúde da linha de frente e passaram de mais de 27 mil pessoas afetadas da linha de frente da Covid-19. Profissionais de saúde que estavam salvando as nossas vidas, mas não conseguiram salvar a sua própria vida. Veja, o que eu costumo bater forte contra os meus colegas advogados do INSS? O EPI, por melhor que ele seja, ele não consegue neutralizar completamente aquele meio ambiente insalubre. Seja o protetor auricular com relação ao ruído, seja a luva do médico, do profissional de saúde. Por quê? Porque o risco, uma vez existente, e aí é que está o segredo da coisa. Se há risco, há insalubridade. O INSS tem uma visão, olha, só há insalubridade se o risco se implementou na sua vida. É a mesma coisa que eu falar para os profissionais que trabalham com ruído excessivo, falar, olha, eu preciso medir a sua capacidade auditiva e ver se você teve perda auditiva. Se você teve, ok, teve insalubridade. Se você não teve, não teve insalubridade. Ou falar para um médico que ele está há 20 anos de trabalho na linha de frente, ou de uma UTI, ou num pronto-socorro, que ele usou luva a vida inteira e que ele nunca se expôs. Ah, você nunca teve um instrumento pérfuro cortante, uma agulha que furou a sua luva? Então você está ok. Quando, na verdade, o próprio Estado tem um protocolo muito rígido e sério, e levado a sério. O governo de São Paulo e outros estados estão de parabéns. É uma coisa levada a sério. Mas como é que eu provo isso? Aí é que tá.
A questão é a seguinte: eu não preciso provar que eu sofri o risco no meu corpo, que eu sofri a perda de audição. Não, mas você está falando do profissional da saúde, Não. porque ali já comprova. Não, Marlon. Eu estou falando, por exemplo, da pessoa trabalhadora da indústria que não sofreu uma perda auditiva, porque não sofreu, pronto, mas mesmo assim ficou 25, 30 anos trabalhando exposto a ruído. Sim, não, com relação a isso, ok. Eu estou te perguntando porque assim, quando você vai de alguma forma organizar a documentação no INSS, ele vai pedir um exame da empresa de insalubridade, lá que é o, como é que chama o exame? PPP. PPP. Muito bonito, Os 3 Ps. inclusive. Só que o PPP poderia participar de forma mais direta na vida das pessoas e não participa. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela passa 30 anos, ela não tem essa documentação, quando ela vai pedir, aí sumiu tudo. Aí é difícil. Como é que ela prova isso? Vai ter que entrar com ação. Olha, é assim, o PPP é a nossa linha de saída. Se o PPP existe, eu vou avaliar o PPP. E já te adianto, 90% dos PPPs que eu avalio diariamente, eles têm problemas. Vou te dizer um só. Imagine que os PPPs, um protetor auricular, por exemplo, a pessoa trabalhou de 1998 a 2003, 5 anos, mais ou menos. E ela vai lá, o PPP, um dos campos dele, tem uma classificação que chama-se CA. E é o certificado, significa o certificado de aprovação deste EPI. E tem um site para você consultar. Quando você consulta aquele número daquele CA, daquele EPI, do protetor auricular, tá lá o prazo de validade. Quando ele foi fabricado, quando ele foi disponibilizado e qual a validade dele. Marlon e ouvintes, o que eu mais vejo são CAs de EPIs inválidos ou que sequer existiam na época do trabalho realizado ou que perderam a sua validade. Aí o INSS vem, não, mas este tá aqui no PPP dizendo um S de sim, para que foi feita a troca, a higienização. E quem garante que aquilo tá verdadeiro? Quem é que... Por acaso alguma empresa tem interesse de ver reconhecida a insalubridade do seu trabalhador? Para quem não sabe, as empresas que mantêm trabalhadores expostos a atividades insalubres, elas são, por obrigação legal, chamadas a contribuir com uma contribuição previdenciária majorada, maior do que aquela aos trabalhadores que não estão expostos. Ninguém quer pagar mais. Você imagina você abrir para você tem 100 na sua linha de produção. Você vai ter um reflexo na sua folha de pagamento de contribuição previdenciária absurdo. Total. Existe um código chamado Código GFIP, Guia de Informações da Previdência Social, hoje substituído pelo E-Social, em que este código é de 1 a pelo menos 4 que eu conheço, e é uma atividade não insalubre, uma atividade saudável. E a GFIP 04, por exemplo, é uma atividade considerada insalubre. Você vê, por vezes, profissionais médicos trabalhando em grandes instituições aqui de São Paulo, porque eu posso falar, não vou revelar aqui os nomes, mas grandes instituições em que tem lá uma GFIP 01 e o cara é médico. Tá todo dia no hospital, todo dia lidando com pacientes. Aí lá vem um advogado do INSS e fala, não, mas ele não teve exposto a UTI, não está em contato com pacientes com doenças infecto-contagiantes. Mas o risco existe. O risco acaba existindo. A gente tem 1 minuto para encerrar o programa. A gente está na beira da morte, mas eu queria só que o ouvinte soubesse. A pessoa que ela tem este direito à insalubridade, qual é o benefício dela? Diminui quanto tempo? Olha, isso é fantástico a sua pergunta, porque ela arremata tudo que nós falamos. E tem a ver com o planejamento. A insalubridade, ela tem a condição de antecipar a sua aposentadoria e te entregar mais. Olha só que coisa. Então você não só diminui tempo de contribuição, se retira antes, passa de deixar contribuir para receber do Estado, do governo, e ainda em tempo antecipado, aumentando a sua renda. Então a insalubridade, uma vez bem trabalhada e demonstrada, ela é o funil
o canal, a convergência que vai te levar para uma aposentadoria justa. E aí essa diminuição é de quanto tempo? Não tem resposta certa. Não existe resposta uma matemática certa. correta. Não Existe uma ciência exata para isso. Cada caso é um caso. Aí cada um tem e não que fazer seu estudo. Não tô sabonetando, não. É verdade, não há resposta certa. Gostou do sabonetar, né? Você adorou o sabonete. Esse doutor Luciano não tem jeito. Aí quando ele vem visitar, ele dá essas respostas. Eu queria agradecer você aqui por ter vindo ao nosso programa. Você sabe que toda vez que você quer direcionar a pauta, a gente muda tudo e dá de outro jeito pro nosso ouvinte que tá sempre acompanhando a gente. Mas eu conheço você, estou diante do melhor aqui apresentador do Alto Tietê, se não de São Paulo, quem sabe do Brasil. Porque agora a metropolitana passa no mundo inteiro. Total. Agora a gente é internacional. Parabéns. É isso. Obrigado, viu, doutor? Obrigado a vocês pelo convite e fique tudo bem, que vai dar tudo certo. E vamos acreditar que o nosso Brasil mude, né? Mude para você que é trabalhador. Porque para os magnatas, pode ter certeza absoluta, nada acontece. Agora para o trabalhador, ó, todo mundo, ó, só se ferrando, só se funhanhando. É isso que deixa a gente mais irritado. Tá acabando o programa de hoje. Nos trabalhos técnicos de som, Marcelo Arrudo, nosso santista, o corintianíssimo Leandro Gomes na direção de imagens. E a gente vai entregando o nosso programa de hoje com muita alegria para vocês. Obrigado a você pelo carinho, paciência e audiência. Daqui a pouquinho tá no Spotify, daqui a pouquinho tá no YouTube, daqui a pouquinho tá na Amazon Music. Esse programa na íntegra. Fiquem todos com Deus. Tchau.